Você tem um potencial incrível, porém o fato de muitas vezes você não conseguir enxergar esse potencial tem te afastado do projeto que Deus tem para a sua vida. Cada ser humano é especial e único, e Deus criou cada um de nós com um plano, com um lindo projeto. Porém, pelo fato da gente não se posicionar, muitas vezes a gente não vive o projeto que Deus tem para a nossa vida. Graça e paz. Se você não me conhece, meu nome é Renata Macedo e hoje vou falar um pouco sobre o plano de Deus para a sua vida. Deus ele tem um plano, um projeto para a vida de cada um de nós. Ele tem um propósito, para cada um de nós. Porém, às vezes a gente não vive esse propósito. Tem pessoas que acham que independente de qualquer coisa, todo mundo vai viver o propósito de Deus. Porém, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Quando a gente olha o livro de Esther, no capítulo 4, versículos 13 e 14, a gente vê que logo após ela se tornar rainha, quando Amã arma aquela emboscada para poder matar os judeus, seu primo Mardoqueu solicita a ela que faça alguma coisa pelo povo. Porém, ela tem medo, da morte, porque se você chegasse até o rei sem ser chamado e ele não apontasse o cetro para você, como eu falei em outros vídeos, seria uma pena de morte para você. Então, ela temeu, A primeira resposta dela foi que não teria como ela fazer nada. Então, Mardoqueu mandou uma segunda resposta para ela. E nesse segundo recado que Mardoqueu manda para Esther, a gente vê que muitas vezes a gente não cumpre o propósito que Deus tem para nossas vidas. Ou seja, nós temos a opção de fazer ou de não fazer. O que acontece? Ele diz para ela que se ela não se levantasse para fazer algo pelo povo, com certeza viria o livramento de outro lugar. Outro seria levantado para poder livrar o povo judeu. Nisso daí a gente já subentende que se você não vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, outra pessoa vai fazer aquilo que Deus queria que você fizesse. Então, de qualquer forma, o projeto de Deus vai ser feito, vai ser cumprido, porém, não através da tua vida. Além disso, Mardoqueu diz também que de outra pessoa seria levantado o livramento para o povo judeu, porém, ela e a casa do pai dela não receberia esse livramento. Ou seja, o fato da gente não viver o projeto, o plano, o propósito de Deus para nossas vidas faz com que a gente sofra também as consequências dessa escolha. Assim como na vida de Esther, Deus tem um plano, um projeto, um propósito para cada um de nós, porém nós precisamos usar o exemplo dela e se posicionar para poder viver o propósito que Ele tem para nossas vidas. Muitas pessoas serão transformadas, muitas vidas serão salvas se a gente buscar viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E em que consiste exatamente o plano de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas? Em Josué 1,9 diz assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temais nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui a gente já aprende que quando Deus ele diz para a gente poder ir, Ele diz que Ele vai estar conosco e que é para a gente ser forte e corajoso e não é para a gente temer. E no nosso tão conhecido Jeremias 29,11 diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de maus, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus ele tem planos de paz, planos de nos fazer prosperar. Algumas traduções dizem, planos de lhes fazer prosperar. Ou seja, Deus tem bons planos para nossas vidas. Porém, para que a gente viva esses planos, a gente precisa se posicionar. E como eu vou entender a forma que eu preciso me posicionar para viver o propósito de Deus para a minha vida? Em Timóteo, aliás, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Ou seja, na palavra de Deus, ou seja, na Escritura, a gente tem todas as informações que a gente precisa para poder aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. É só a gente se permitir ser repreendido, ser moldado pela palavra de Deus. A cada coisa que a gente for aprendendo, a gente aplicar em nossa vida, que a gente vai estar indo de encontro ao nosso propósito. Ou seja, é extremamente importante a gente ter conhecimento da palavra de Deus. E em Josué 1,8 diz assim: Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, a própria Bíblia nos ensina que nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos conhecer a Palavra de Deus, nós precisamos meditar na Palavra de Deus de dia e de noite, porque é assim que a gente vive o propósito de Deus para as nossas vidas e é assim que a gente prospera. Porém, nós precisamos ter cuidado com essa informação. Prosperar em todos os nossos caminhos não significa que tudo vai dar certo o tempo todo, não significa que as coisas vão ser exatamente como a gente quer, mas significa que Deus ele vai estar com a gente em todos os momentos. Quando a gente observa a palavra, a gente vê que todos os homens e mulheres de Deus passaram por momentos difíceis. Então a gente também vai passar por momentos difíceis, porque é necessário que assim seja, porque é no momento difícil que a gente mais aprende. Porém, a gente tem que lembrar que em todos os momentos da nossa vida Deus está conosco e que a gente não está sozinho. Em Isaías, capítulo 43, 2, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Ou seja, a gente vai passar por situações difíceis. Quando fala de passar pelas águas, passar pelo fogo, está falando de situações difíceis. Porém, Deus ele vai estar conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Você não está sozinho. Deus ele está com você em todos os momentos. Muitas vezes a gente se desespera, a gente tem medo, porque a gente não tem essa certeza conosco. Então, vamos criar intimidade com Deus a cada dia, para que a gente sinta a presença dele e que a gente não venha temer as coisas do dia a dia e assim a gente possa estar focado naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Se a gente ficar focado em Deus, se a gente olhar para Deus, observar a grandeza dele, pensar em tudo que ele já fez, tudo que ele faz, a gente vai ter mais tranquilidade para lidar com os desafios do dia a dia. E quando a gente passar por grandes problemas, a gente vai ter a certeza de que ele está ao nosso lado. E assim, a gente vai conseguir vencer até as dificuldades maiores, os desafios maiores que vão aparecer em nossas vidas. Ver os planos, os projetos de Deus para as nossas vidas, não significa que o caminho vai ser fácil, como eu falei anteriormente, mas significa que a gente vai vencer. E como que a gente vence, recapitulando, conhecendo a palavra, aplicando a palavra em nossas vidas, procurando viver aquilo que Deus nos ensinou através da palavra, viver segundo aquilo que Deus nos ensinou através da palavra. Então, se você é uma pessoa que procura conhecer a Bíblia todos os dias, conhecer a palavra, orar, buscar a presença de Deus, não tem como você não viver o plano que ele tem para a sua vida, não tem como você não saber qual o propósito dele para a sua vida. Você pode não saber, não entender o propósito de Deus para a tua vida nesse momento, mas se você está no caminho, está buscando entendimento, buscando intimidade, buscando conhecimento, em algum momento você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que nesse ano você consiga viver o propósito que Deus tem para a sua vida, que você consiga deixar o passado para trás, que você consiga vencer tudo que você precisa vencer para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, criando intimidade com Deus dia após dia, se aproximando da presença dele e encontrando o caminho para o propósito que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.